Filipenses capítulo 4, verso 8. Quero falar de uma palavra que eu preguei um tempo atrás aqui no culto de quarta-feira. Preguei ali na sala, no auditório, num dos nossos cultos de quarta, mas eu creio que Deus vai trazer, para quem já ouviu essa palavra, eu creio que todas as vezes que eu olho para esse texto aqui, ele me dá algo novo e o Espírito sempre fala coisas novas, amém? Glória a Deus. Diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: não me canso de vos falar todos os dias as mesmas coisas, né? Pastor, até quando você vai ficar falando as mesmas coisas? Até nós praticarmos, amém? Por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso, né? Fala ele sempre, porque você precisa praticar isso aí, perdão, né? Amor, precisa honrar. Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Nisso pensai. Paulo está dizendo: olha, se existe algo que vocês precisam e devem pensar, é nisso. No que? Em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se há algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele não encerrou a lista, né? Ele falou: se existe algo digno de louvor ou excelente, pense nessas coisas. Então, a questão do pensamento é uma questão que vai definir as nossas atitudes. Aonde estiver o nosso pensamento, aonde nós concentrarmos a nossa energia mental, é nesse lugar que nós vamos então ter atitudes corretas ou atitudes erradas. O pensamento é o lugar aonde eu creio que Deus fala conosco, amém? É dentro do nosso pensamento que nós ouvimos uma voz de Deus, sim ou não? É no pensamento que nós nos conectamos em oração com Deus, em intimidade com Deus. A igreja por muito tempo ela descartou essas pérolas, essas preciosidades, ela ficou muito no âmbito espiritual, e não está errado isso, não é isso, mas depois que teve o avivamento na Rua Azusa, há mais de 100 anos, a igreja ficou muito baseada em coisas empíricas, mais baseadas em experiências, baseada em coisas espirituais, e ela deixou de olhar para essa conexão que o homem tem, aqui na alma, nos seus sentimentos, na sua maneira de pensar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Paulo está dizendo aqui que nós temos que concentrar a nossa energia mental. Vou falar assim para a gente entender bem: a nossa energia mental, nós precisamos concentrar a nossa energia mental em coisas boas. Isso não é positivismo, isso é Bíblia, amém? Amém ou não amém? A questão é que às vezes nossa mente, nós somos muito negativistas. A nossa mente ela está presa num cativeiro, e nós estamos nessa série, né, cativeiros da nossa alma, e quando nós pensamos em alma e pensamento, nós temos ali a conexão, porque conforme estão os nossos pensamentos, a alma vai interpretar isso e ela vai então aplicar isso na nossa vida. Então nós temos que pensar da maneira correta, pensar nas coisas corretas e pensar da maneira correta. Precisamos pensar em coisas excelentes, Paulo está dizendo aqui. E nós às vezes não renovamos a nossa mente em Cristo Jesus. E quando nós não renovamos a nossa mente nele, não renovamos a nossa mente na palavra, a nossa mente ela divaga e ela começa a pensar uma série de coisas que não tem nada de excelente, que não tem nada de nobre, que não tem nada de puro, que não tem nada de boa fama, né? E nós começamos a pensar coisas ruins, coisas negativas, começamos a levar nossa mente cativa a um lugar de ansiedade, de medo, de depressão, de tormento, e nós começamos a acreditar no que nós pensamos, e nós começamos a viver da maneira como nós pensamos. Por isso Paulo fala: olha,
Pensem nas coisas do alto, amém? Pensem nas coisas excelentes. Isso é tão interessante, essa coisa da mente, do entendimento, da psique do homem, que em Mateus 22, 37, coloca para mim Mateus 22, 37, Jesus, ele ensinou a maneira como nós devemos adorar a Deus, amém? Ele disse assim, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu... Então nós poderemos traduzir essa palavra entendimento aqui por pensamento, porque entendimento é o pensamento é aquilo que eu entendo. Então Jesus disse assim, ame o Senhor de todo o seu coração. Ele disse, se entregue totalmente com seu coração puro, entregue também a sua alma a Deus na adoração, ame a Deus de toda a sua alma, mas também ame a Deus no seu pensamento, no seu intelecto, na sua mente, amém? Não basta amar a Deus só num momento onde você está num êxtase espiritual, às vezes orando em língua, ou numa adoração como nós estávamos aqui, totalmente tomados pelo Espírito, amém? A nossa mente, ela está tomada pelo Espírito e nós estamos adorando e cantando, mas quando nós saímos desse ambiente, quando nós saímos dessa presença, desse lugar, desse ambiente espiritual, nosso pensamento continua, ele precisa continuar amando a Deus. Quando você estiver lá no momento mais difícil da sua semana, quando você estiver que resolver um problema difícil de ser resolvido, quando você estiver diante de uma situação absurda, conflitante, uma dificuldade, né? Às vezes lidar com uma perda, é nesse lugar que você vai precisar continuar amando a Deus com o seu pensamento, com o seu entendimento, amém? Então pensamento é um processo mental que se concentra nas ideias, é o poder dado ao homem de formular conceitos. Alguns estudos indicam que o ser humano, ele é capaz de pensar, de ter 70 mil pensamentos por dia, amém? A geração de todos esses pensamentos, ela é dividida em aproximadamente 3 mil pensamentos por hora, 50 pensamentos por minuto, segundo os neurocientistas, mas é uma estimativa, amém? Agora, dentro dessa estimativa, dizem que 70% a 80% desses pensamentos são pensamentos ruins, são pensamentos ruins, às vezes a gente, eu não sei, não acontece, só acontece, eu vou falar, né, de mim para não falar de você, amém? Às vezes acontece comigo, eu estou pensando numa coisa boa, e aí de repente eu sou capturado por um pensamento ruim, e daqui a pouco eu já estou pensando numa coisa ruim, e aí quando eu percebo, eu me desligo então daquele pensamento ruim que veio, e eu volto a minha mente para pensar alguma coisa boa. Não acontece com você isso não, né, irmão? Não, mas a maioria dos nossos pensamentos não serve para nada, amém ou não amém? Não serve para nada, a gente pensa e não faz nada com aquilo que nós pensamos, mas de alguma maneira, esses pensamentos, eles estão nos influenciando, mesmo que seja de uma maneira inconsciente. Por isso que a Bíblia fala tanto a respeito disso, de como nós temos que conduzir a nossa vida no dia a dia, amando a Deus com o nosso pensamento, com o nosso entendimento, e também buscando em Deus pensar coisas que edificam, coisas boas, coisas que vão trazer um resultado positivo para as nossas vidas, amém? Então é no pensamento que nós articulamos nossas ideias, e através dos nossos pensamentos nós tomamos as nossas decisões. Então, tudo que eu faço, primeiro penso, amém? Repita comigo assim, tudo que eu faço, primeiro eu penso, mas nem tudo que eu penso, eu faço. Mas tudo que eu faço, eu penso. Eu vou repetir para você. Tudo que eu faço, primeiro eu penso, mas nem tudo que eu penso eu faço, mas tudo que eu faço eu penso. Então, o que acontece? Que nós temos esse livre-arbítrio dado por Deus. Pensamento é o livre-arbítrio, amém? Nós não somos movidos por instinto somente, nós somos movidos pelo nosso pensamento, pela nossa psique, por aquilo que nós adotamos na nossa mente,
por aquilo que nós somatizamos na mente e trazemos isso para o campo, né, da prática, e transformamos isso numa ideia, e essa ideia se transforma num projeto, e esse projeto pode se tornar um projeto de vida, como um casamento, uma empresa, né, uma igreja, tantas outras coisas que nós vamos desenvolvendo e vamos trabalhando. Então nós temos a liberdade de escolha, isso que nos diferencia do restante da criação, é a nossa liberdade de escolha. Então há um tempo, existe, por causa do livre-arbítrio que Deus nos deu, existe um tempo entre o pensamento formulado e a ação. Existe sempre um tempo. Há um tempo entre o pensamento e a atitude, há um tempo entre o pensar e o falar, há um tempo entre o pensar e agir. Isso significa que aquela fala que às vezes nós temos, quando nós falamos alguma coisa que nós não gostaríamos de falar, ou tomamos uma decisão sem agir, com a nossa mente renovada em Cristo, nós falamos aqui, assim, eu agi sem pensar. Sim ou não? Você já falou assim ou não? Mas isso é impossível. Então tudo que você faz, você já pensou antes. Então você tinha o poder dado por Deus para bloquear aquele pensamento e não falar aquilo que você queria falar, ou não fazer aquilo que você não queria fazer e você acabou fazendo. Amém? Então nós precisamos compreender que Deus nos deu, né, esse cérebro maravilhoso, e Deus nos deu essa capacidade de agir sempre de maneira prudente, e sempre com a mente renovada, e sempre com a mente em Cristo Jesus. Porque se a alma é o centro das emoções, então a mente é o centro do pensamento, é o centro do intelecto, e o espírito é aquilo que me conecta com o sobrenatural. Então o ser humano, ele é um ser espiritual, amém? Que tem uma alma e um espírito, e a alma, ela se divide nessa questão do pensamento e do sentimento. Então pensamento é uma coisa, sentimento é outra coisa. A nossa alma, ela vai filtrar as experiências que nós tivemos na vida, ou boas, ou ruins, ou traumáticas, ela vai filtrar e vai reagir por esse filtro, através desse filtro. Então emoção, se a gente pudesse separar assim, a emoção da alma é aquilo que nós reagimos de maneira instintiva. Agora o sentimento é como eu interpreto aquilo que eu recebi na minha mente. Deu para entender ou está difícil? A emoção, que é uma parte da alma, ela reage um pouco mais instintivamente. A emoção, o choro, né? Às vezes nós nos emocionamos e choramos, não conseguimos conter as lágrimas, né? Às vezes, por causa de uma situação, nós nos entristecemos um pouco mais. Isso é emoção. Agora o sentimento é como você interpretou aquilo que aconteceu com você, e sentimento é treinado, amém? Você pode treinar os seus sentimentos, você pode permitir que o Espírito cure os seus sentimentos, e aí você nunca mais vai interpretar de maneira atravessada ou errada esses sentimentos, e não vai ficar frustrado, traumatizado, chateado, bloqueado. Está entendendo ou não? É mais ou menos assim, vou tentar explicar para vocês. Um dia tinha duas meninas, elas eram irmãs, e lá do Paraná, e uma delas estava de corte lá com meu filho, namorando meu filho, a mais velha, e tinha a mais novinha, e ela ainda tinha uns 14, 15 anos, eu acredito. E aí ela perguntou para mim assim, ela falou assim: tio, eu sou bonita? Eu falei: sim, você é bonitinha. Ela falou: por que o senhor falou isso? Eu falei: por quê? Porque bonitinha é alguém que não é muito bonita não, é bonitinha. Ela interpretou que um bonitinha que eu dei para ela era ruim. Por quê? Porque a mente dela está bloqueada com um trauma em algum lugar. Vocês estão entendendo? Então os sentimentos, eles precisam ser treinados para que a gente não sinta sempre a palavra do outro como se fosse uma ofensa, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse algo para depreciar. Entendem ou não entendem? Alguma pessoa um dia chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou frustrado com você.
Eu falei, eu te frustrei? Sim, você me frustrou. Aí ele contou a história, não me lembro o que era, e eu disse, não, eu não te frustrei, você se frustrou comigo. Porque a minha fala não tem nada que você poderia ligar a uma frustração, mas você recebeu aquela fala conforme as experiências que você teve da vida, e você classificou aquela minha fala como algo ruim para você. Está vendo como que a mente do ser humano é complicada? Por isso que nós precisamos de Cristo Jesus, amém? Por isso que nós precisamos ter uma mente renovada em Cristo, por isso que nós precisamos treinar os nossos sentimentos, para que sejam sentimentos puros, nobres, amáveis, de boa fama, nisso pensai, amém? Quando nós temos o nosso sentimento treinado, e vem uma situação que bate lá, né? Bate lá, vira aquela chave, a chave do gatilho, aquele gatilho emocional, né? Bate naquele gatilho, você tem a mente treinada, o sentimento treinado, você fala, não, isso deve ser algo nobre, ele deve ter falado algo nobre para mim, algo puro, algo verdadeiro, algo bom. Não, ele não fez por querer, não, isso aí não vou levar para o meu pessoal. Amém ou não amém? Sim ou não? É igual, né, tem aquela questão que às vezes a mulher se arruma, né? Aí ela se arruma, ela vai perguntar para o marido, e aí, como é que eu estou, né? Aí o marido olha e fala assim, não está combinando, né? Mas aí ele não sabe como falar. Meu Deus, como que você fala para uma mulher que ela não está combinando o sapato com o vestido? Aí você fala assim, né? Você não vai falar que está feio, amém? Aí você fala, amor, não está combinando. Ah, você não gostou, está feio, né? Eu não disse que está feio, eu disse que não está combinando. Está bonito, mas não está combinando. Mas aí a mente às vezes já, né, ela processa isso com base nas experiências. Vocês estão entendendo ou não? E eu estou dizendo isso só porque nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus, amém? Então a neurociência já determinou o funcionamento da mente. Os pensamentos que temos formam sentimentos, os sentimentos acabam gerando crenças, e as crenças geram comportamento. E aí nós começamos a nos movimentar por pensamentos que não são de Deus, amém? Pensamentos que não são de Deus, e aí nós começamos a ter crenças limitantes, é o que chamam hoje de crenças limitantes, alguns medos, bloqueios emocionais, crença de incapacidade, crença de não merecimento, crença de inferioridade, crença de vitimismo e crença de culpa. Na semana passada a gente falou sobre a questão da carência, como muitas pessoas, por causa que foram rejeitadas, abandonadas, ficaram frustradas, hoje são pessoas carentes, apesar de ter às vezes 30, 40, 50 anos, tem uma carência interior, então ela vai tentar agradar as pessoas, ela não consegue falar não, ela vai tentando agradar as outras pessoas para ela conquistar o amor da outra pessoa, ela quer a validação, ela quer um sim, ela quer que todo mundo a ame, ela quer que as pessoas bajulem ela e digam para ela, né, que ela é bonita, que ela é isso, que ela é aquilo, porque ela precisa, ela tenta suprir a carência interior, o vazio interior, porque ela foi abandonada, ela foi rejeitada, ela foi desprezada, ela não foi amada pelo pai, pela mãe, então agora ela quer suprir. E aí nós falamos que carência não se supre, se cura, amém? Porque a pessoa carente pode ir no shopping para tentar, né, resolver o seu problema emocional, que ela não está num dia bom, ela está carente, ninguém me ama, então eu vou às compras. Aí ela vai, né, às compras, ela volta para casa com aquele monte de sacola e começa a chorar e fala, meu Deus, isso aqui não foi suficiente para me preencher. E aí o carente sempre busca uma pessoa para se apoiar, aí ele empresta dinheiro para quem não deveria, ele se relaciona com quem não deveria, porque a pessoa bateu nas suas costas e disse, você é bonito, você é linda, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo, nossa, como você é especial, nossa, como pastor, como você prega bem, né? Aí a pessoa se aproxima e aí ganha o seu coração. Aí você empresta dinheiro, você empresta o carro, você dá tudo, né? Aí a pessoa te abandona e o seu estado ainda fica pior que aquele. Mas outro dia a gente acaba essa ministração da carência, que a gente não acabou ela ainda, amém? Mas o que acontece? O pensamento, ele produz um comportamento, amém? Então esse comportamento, esse pensamento, nós podemos trabalhar ele em Cristo Jesus. Ele não é definitivo. O pensamento é moldável, e se o pensamento se moldar, a gente chama isso de metanoia, né? Metanoia, se nós tivermos uma metanoia, o nosso pensamento começar a se moldar, a se transformar na palavra,
vai se abrir sobre nós um lugar aonde nós vamos nos moldar e vamos tirar então a nossa mente daquele cativeiro e vamos começar a trabalhar num sentido diferente na nossa vida, e vamos começar a produzir em lugares que nós não produzíamos, vamos começar a fazer o que nós não conseguíamos fazer, vamos romper em áreas que nós não conseguimos romper, porque no final das contas é como nós interpretamos as coisas que vão definir o nosso sucesso ou a nossa tragédia. Amém ou não amém? Então nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. E o que é uma mudança de mentalidade, senão uma mudança de maneira de pensar, uma maneira nova de agir e de pensar sobre várias coisas. E é isso que a Bíblia propõe para nós, amém? Mudança de mentalidade. Então nós precisamos renovar nossa mente em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz que nós temos que renovar nossa mente em Cristo, amém? Porque a mente de Deus, ela pensa coisas diferentes ao seu respeito do que você mesmo pensa ao seu respeito. É isso que diz em Jeremias 29, 11. Porque diz assim, coloca na NVT, diz assim, Jeremias 29, 11. Porque eu conheço, a NVT, coloca na NVT fazendo um favor. Porque diz assim, porque sou eu que conheço os pensamentos que tenho para vocês, ou os planos, diz o Senhor, são planos, pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual vocês anseiam. Então Deus, Ele sempre pensa coisas grandes para nós, coisas maiores para nós, coisas que você não pode sonhar, que você não imagina, que você não sabe que você pode conseguir. É isso que Deus pensa ao seu respeito, e o problema não está em Deus. Amém? O problema nunca esteve em Deus, o problema sempre está em nós. Nós é que não conseguimos nos achar bons o suficiente para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí entra os complexos e as feridas emocionais, mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para algumas coisas que a palavra diz, que você pode então viver na sua vida. Porque Satanás, ele quer desconstruir alguns pensamentos que Deus já construiu em você. Então Satanás, ele sempre quer desconstruir na sua mente aquilo que você já entendeu de fé. Satanás quer desconstruir o significado da família, a verdadeira família. Satanás quer desconstruir o casamento, quer desconstruir a sexualidade, quer desconstruir os princípios que nós temos em nós. E aonde ele age? Mudando a mente das pessoas. Sistematicamente, ele vai aos pouquinhos disseminando através da mídia, através de livros didáticos até, através de desenhos animados para as crianças, através de séries para adolescentes, através de novelas para nem tão adolescentes, né? Ele vai desconstruindo na nossa mente a mente de Cristo. Ele vai retirando da nossa mente a mente de Cristo, ele vai desconstruindo os valores, os princípios, a fé, a família, a sexualidade, entre outras coisas. Por isso que nós precisamos entender que o nosso pensamento, ele precisa passar por esse processo, todos os dias de renovação através da palavra de Deus. Amém ou não amém? Então pensar e pensar certo. Muitos de nós pensamos, mas não pensamos tanto em coisas que refletem o céu. Pensamos mais sobre as nossas finanças, como ganhar mais dinheiro, como ter mais sucesso na vida, como ser um bom empreendedor de sucesso. Às vezes pensamos, em outras coisas, esporte, lazer, pensamos em tantas coisas. Não ocupamos a nossa mente como deveríamos ocupar em coisas espirituais. Ocupamos a nossa mente mais em coisas da terra. Mas muitos de nós pensam em coisas do céu, só que nós interpretamos de uma maneira errada, interpretamos pela ótica humana. E aí queremos que algumas coisas aconteçam, porque simplesmente nós pensamos que elas precisam acontecer. E aí nós nos frustramos, porque às vezes não acontece do jeito como nós gostaríamos. Então, além de pensar nas coisas celestiais, além de pensar nas coisas certas, você precisa pensar da maneira certa. Porque às vezes a religiosidade nos impediu de enxergar as coisas espirituais da maneira certa.
A religião, ela nos ensina que quanto mais eu trabalhar para Deus, mais o sucesso espiritual eu vou ter, não é? Enquanto o reino diz que quanto mais você se dedicar a amar a Deus, mais sucesso você vai ter. Então não é uma questão de trabalho, é uma questão de relacionamento. Então não basta você só pensar nas coisas do céu, porque eu conheço muitas pessoas que pensam em coisas do céu o dia inteiro, mas pensam de maneira equivocada, pensam com a ótica, com o óculos da religiosidade, né? Tem gente que, não sei se você nunca viu isso, porque você é um crente, amém, que nunca viu isso, mas você já assistiu alguns vídeos que tem igrejas que parecem um centro de macumba, onde as pessoas todas ficam girando, e tem gente que até sobe em púlpito e dá piruleta, já viu ou não viu? Aquilo parece mais um centro de macumba, né, do que um lugar de adoração a Deus. E aí a gente olha e fala assim, meu Deus, como que pode? São pessoas que elas pensam que elas estão com o pensamento em Deus no alto, mas na verdade estão replicando aquilo que aprenderam lá no cativeiro de Satanás. Estão trazendo o cativeiro para dentro da igreja, estão replicando as obras lá da macumbaria, né, estão fazendo a mesma coisa. E a gente vê a igreja que vive só nesses processos, só nessa farsa evangélica. Esses dias até estava ouvindo, né, alguém dizer assim, não, mas eu não pratico feitiçaria, porque eu sou cristão, e tem gente me acusando de feitiçaria. O cara não pratica feitiçaria, mas ele pega sal grosso e joga na porta do vizinho, que não gosta dele, e ele joga sal grosso lá, e libera uma palavra, e diz, a hora que esse cara pisar no sal, ele vai parar de me perseguir, porque Deus vai queimar ele. É feitiçaria gospel, é macumba gospel. Então as pessoas pensam de maneira equivocada, e esse é um problema que nós temos, que às vezes a gente pensa de maneira equivocada, nós pensamos que estamos alinhados com Deus, e na verdade não estamos. Amém ou não amém? Mas não é isso sobre isso que eu quero falar, não. Deixa isso aí para o seminário de cura e libertação, né? Então o que nós precisamos fazer? Eu separei aqui sete coisas que nós precisamos entender sobre pensamento, que a Bíblia nos fala sobre pensamento. Primeiro, manter. Segundo, combater e controlar. Terceiro, lembrar. Quarto, renovar. Quinto, purificar. Sexto, ressignificar. E sétimo, não aceitar pensar. Amém? Vamos conseguir passar o 7? Vamos ou não vamos? Tem ceia hoje. Primeiro, manter o pensamento. Colossenses capítulo 3, verso 1. Manter. Pensa comigo assim, né? Manter, eu preciso manter o meu pensamento. Como eu tenho que manter o meu pensamento? Diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Coloca na NVI, fazendo um favor. Diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Manter o pensamento, não é só pensar nas coisas do alto, é manter esse pensamento nas coisas do alto. Já que você ressuscitou em Cristo, você é uma nova criatura, você já não está mais na Babilônia, Babilônia não é o seu lugar, você não está no cativeiro, você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Agora mantenha o seu pensamento nas coisas do manter é você estar posicionado nesse lugar 24 horas por dia. Não mantenham o seu pensamento em coisas que não são do alto. Quando o seu pensamento ele te trair, porque ele trai, amém? Ele te trair, aí você faz o quê? Você volta com o seu pensamento para as coisas do alto. Amém? Isso vai evitar com que você caia em pecado, vai evitar com que você... eu vou falar, pastor Sanders. Pastor Éder falou lá no nossa reunião dos homens, meu Deus do céu, se o seu marido chegar com uma cueca box em casa nova, culpa do pastor Éder, porque o pastor Éder foi uma benção lá, falou conosco algo sobrenatural lá para os homens. Os homens sabem. Mas não podia falar, pastor Éder? Você pergunta para o pastor Éder, você que é homem, pergunta para o pastor Éder, tá? Ele vai responder para você. Mas
essa coisa do pensamento, né? Porque todo mundo fala, principalmente quando a gente trabalha com homens, né? Fala assim, o homem não pode olhar, né, para uma mulher quando está na praia, porque nessa coisa do pensamento, da visão, né? Aí o homem precisa se policiar, porque ele não pode desviar o olhar, porque se ele olhar ele pensa, e se ele pensar ele peca, amém? Sim ou não, homens? E aí o pastor Éder falou assim, mas as mulheres também têm essa luta, elas também precisam cuidar disso, não é só a nossa luta, elas também lutam. Então, manter o pensamento no alto, quando você for tentado, e isso não acontece com você, só comigo e algumas mais pessoas, quando você for tentado, você precisa fazer o quê? Manter o pensamento no alto, manter o pensamento no alto, manter o pensamento em Deus, manter o pensamento nas coisas espirituais, manter o pensamento em Cristo Jesus, manter o pensamento onde nós somos comprados pelo sangue dele, amém? Precisamos combater e controlar, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 5, diz assim, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus, e não armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, e levamos cativo todo pensamento rebelde, e ensinamos ele a obedecer a Cristo. Você precisa controlar o seu pensamento e levar esse pensamento a se submeter a Cristo Jesus, se submeter e a obedecer. O seu pensamento precisa combater o pensamento rebelde, o pensamento que não é um pensamento de Deus, opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, fortalezas que se levantam. Amém? Combater, controlar, fortalezas no raciocínio humano, falsos argumentos, pensamentos rebeldes. Quantas vezes vem um pensamento rebelde sobre a nossa mente? Sabe aquele espírito rebelde? Eu vou abandonar tudo, eu não quero mais saber de ninguém, eu vou embora. Pensamento, rebeldia, né? Rebeldia, como se fosse um adolescente, uma criança, rebelde, chutando tudo. Pensamentos rebeldes. Meu iPad aqui pegou água agora. Vai dar certo. Então nós precisamos controlar, por isso que Efésios diz, Efésios capítulo 6, verso 17, diz que nós precisamos usar um capacete, qual que é esse capacete? A certeza da salvação, amém? Porque se você não tiver certeza da salvação, você não consegue ficar firme em Cristo, porque o que nos prende a Cristo é a certeza de que Ele morreu por nós e nós somos salvos nele, nós somos uma nova criatura nele, e nós somos salvos. Então o capacete ele nos blinda contra essas setas do inimigo que querem trazer para nós falsos argumentos, fortalezas no raciocínio humano. O que são essas fortalezas no raciocínio humano? Querem provar, o inimigo quer provar às vezes para você cientificamente que Deus não existe, que você está perdendo o seu tempo, a novela está dizendo isso, a série está dizendo isso, a TV está dizendo isso, o Big Brother está dizendo isso, que você não precisa ficar se submetendo a uma religião, porque a religião não vai te levar a lugar nenhum, porque o evangelho não existe, argumentos humanos, farsas humanas. Obrigado, irmão. Então, nós precisamos aprender a controlar, isso é uma decisão nossa. Olha só, Filipenses capítulo 4, verso 6. Diz assim: não andem ansiosos, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam, agradecendo-lhes por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento, e essa paz vai guardar o que? O coração e a sua mente. É uma atitude, gente, eu preciso falar para você, isso é uma atitude.
Eu preciso tomar essa decisão de controlar os meus pensamentos, de lançar sobre Cristo toda a ansiedade, de colocar sobre Ele toda a preocupação, de controlar a minha mente para que a minha mente não divague sobre preocupações, ansiedades, medos, pânicos. Eu preciso controlar isso, eu não posso deixar a minha mente falar com o meu coração, com a minha alma, porque daqui a pouco eu vou ser um pessimista. Daqui a pouco eu vou começar a declarar que nada vai dar certo, que a minha vida não é boa, que Jesus me abandonou, porque a minha empresa não está indo bem, porque esse mês de fevereiro foi difícil, e eu começo a entrar, e eu começo a declarar aquilo que a minha mente já formulou como um conceito, e aí você vai experimentar exatamente aquilo que você está profetizando, aquilo que você está declarando com a sua boca. Pensa, entende, você precisa lançar sobre Cristo toda a ansiedade, porque se você lançar a preocupação, a ansiedade, Ele vai guardar o seu coração e a sua mente, amém? Coração e mente, alma e pensamento, coração e mente, alma e pensamento, a alma não vai ficar atribulada, e o pensamento vai ficar cativo em Cristo Jesus. Então nós precisamos também lembrar daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é bom, daquilo que realmente Deus já fez por nós. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória é trazer para o pensamento aquilo que te dá esperança. Lamentações de Jeremias 3,19, ele diz assim, ó, Lamentações de Jeremias 3,19, coloca na NVI, fazendo um favor, diz assim, ó: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Eu preciso trazer à memória o que Deus já fez na minha vida, porque se eu não trazer na memória aquilo que Deus já fez, eu vou ficar com o pensamento bloqueado no problema, eu vou ficar com o foco na luta, na tribulação, no problema, eu vou ficar no momento em que eu estou vivendo. Mas eu preciso tirar o meu pensamento desse lugar que traz aflição, que traz angústia, e começar a olhar para aquilo que Deus já fez na minha vida, olhar para aquilo que Deus já ressuscitou na minha vida que estava morto, olhar para aquilo que Deus já me deu como livramentos na vida, e eu vou perceber que Ele é misericordioso, e minha mente vai passar por um processo de quê? De metanoia. E aí eu vou voltar para Cristo Jesus. Estão entendendo que a mente é o campo de batalha? Sim ou não? É na mente, irmãos, que Satanás nos captura, é na mente que formulamos o pecado, é na mente que formulamos as traições, é na mente que nós sugestionamos o medo, é na mente que nós vamos trazendo para dentro da nossa alma as dores emocionais, mas tudo começa na mente. Então precisamos lembrar daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é bom, trazer a memória, lembrar. Quarto, nós precisamos renovar a nossa mente. E aí o texto clássico de Romanos capítulo 12, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Todas as vezes que a minha mente estivesse moldando ao padrão do mundo, todas as vezes que a minha mente estivesse revestindo de coisas materiais, de coisas mundanas, de pensamentos que são pensamentos que não edificam, eu preciso voltar para a presença de Deus, não me amoldar a esses pensamentos. O que é se amoldar? É ficar dentro de uma forma, se amoldar. É como se você entrasse dentro de uma forma, você se amolda. A forma, ela traz o formato do pão, né? Ela molda o pão. E aí, quando você está com a sua mente no mundo, o mundo começa a moldar você, mas aí você precisa ir para a presença de Deus e transformar a sua mente pela renovação da palavra, amém?
Todas as vezes que um pensamento de dúvida entrar na sua mente, você volta para a presença de Deus e renova a sua mente. Todas as vezes que um pensamento de ansiedade entrar na sua mente, você volta para a presença de Deus e coloca esse pensamento lá na presença de Deus. E aí você vai amoldando a sua mente conforme a mente de Cristo. Amém. Purificar. Hebreus capítulo 9, verso 14. Diz assim: imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Nós precisamos purificar a nossa consciência. Purificar a nossa consciência, aonde? No sangue de Cristo. Purificar do quê? Das obras mortas, inveja, vaidade, ganância, carnalidade, obras mortas, ciúme, obras mortas. Precisamos entrar na presença de Deus, purificar a nossa consciência dessas obras mortas que não levam à edificação, que não te ajudam em nada, que vão bloqueando você cada dia mais e vão transformando você numa pessoa cada dia mais embaraçada e mais apertada no ódio, na raiva, nas decepções, nas frustrações. E aí nós vamos nos enrolando nisso e Satanás vai nos enrolando. Precisamos ressignificar. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Ressignificar significa dar um novo sentido. E aqui eu acho que é um ponto que nós precisamos realmente olhar com cuidado. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levar nossa mente cativa em obediência a Cristo. Como que você faz isso? Mudando a maneira de enxergar algumas coisas. Sabe aquela dor que você ainda, quando você olha para trás na sua vida, você lembra dela e ela é uma ferida dentro de você? Se você começar a pensar que aquela dor te ajudou, que aquela dor melhorou você, que aquela dor trouxe você para um lugar mais alto, você está ressignificando aquele pensamento. Se você começar a pensar que tudo que deu errado na sua vida, que tudo que aconteceu de errado com você, que tudo que aconteceu de errado com a sua família, que tudo que aconteceu de errado nas suas finanças, se você ficar pensando só que essas coisas, elas destruíram você, elas acabaram com você, elas acabaram com a sua família, se você ficar só pensando nisso, você não vai sair desse cativeiro mental, não vai tirar o pensamento desse lugar, o seu pensamento vai ficar preso e amarrado e aprisionado naquele lugar, naquele cativeiro. Mas quando você pensa que aquela dor te ajudou, que aquele abandono te ajudou, que aquela traição fez você mais forte, que aquela tragédia fez você enxergar a vida de diferente ponto de vista, que aquela perda fez você ficar mais dependente de Deus, você vai ressignificar tudo que você já viveu. E aí você vai começar a viver de maneira diferente. Sabe? E isso, irmãos, é um exercício de palavra. É um exercício de Bíblia, é um exercício de presença de Deus. Você começa a olhar para as coisas que aparentemente destruíram você e acabaram com você, mas você vai olhar e vai dizer, não, mas isso me ajudou, mas isso me colocou num lugar mais alto, mas isso me fez entender algumas coisas, isso me colocou num lugar que eu nunca imaginei, e eu tenho certeza que isso aconteceu, porque na minha vida foi assim. Eu estou aqui por causa das dores, por causa das perdas, por causa das traições e das tragédias. Eu só estou aqui por causa dessas coisas.
E quando nós começamos a olhar para esse passado, com esse olhar, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, nós conseguimos interpretar o presente de maneira diferente. Logo nós vamos alcançar um futuro completamente diferente e maior do que nós estamos vivendo. Ressignificar. Você precisa parar de lamber feridas, você precisa parar de ficar só pensando no que fizeram com você, como você foi traída, como você foi traído, como você foi humilhado, como você foi isso, como você foi aquilo, como que você perdeu dinheiro porque você foi bobo, como que você fez aquele tipo de negócio, como você se deixou enganar, como que o marido te traiu, e aí você não sai desse lugar. Mas quando você começa a ressignificar, não, Deus ali, Ele me deu crescimento, Ele me deu sabedoria, eu entendi as coisas de maneira diferente, hoje eu penso diferente por causa daquela perda, daquela dor, daquele medo que eu tinha, eu superei, eu venci, e hoje eu sou grande. E é por isso que você está aqui, se você está aqui, você é. Amém? Se você está aqui hoje é porque você superou. Você já superou, só que ainda você está chorando por aquilo que você já superou. Você ainda está preso naquilo que você já viveu, já superou, já deixou, e você ainda está aprisionado nisso. E isso está criando uma crença limitante, um bloqueio. Pensamento. Amém? Você está aqui porque você já venceu. Amém? Você está na presença de Deus, você está no melhor lugar do mundo. Pastor, mas eu perdi tudo, mas você está aqui, e não existe nada maior que isso. Você está na presença de Deus e não existe nada maior que isso. Não tem dinheiro que possa comprar esse passaporte, não tem casamento, não tem nada que possa ser maior do que a salvação, do que a presença de Deus, do que um lugar onde você tem certeza que você está, e você vai viver uma eternidade com Ele. Amém? Nós precisamos parar de ficar lambendo essas feridas do passado. Irmão, isso é mente, isso é pensamento. Ressignifica isso. Começa a olhar para isso e falar assim, não, mas peraí, isso aí foi bom, meu Deus do céu. Olha que maravilha que isso aconteceu. Porque através disso eu comecei a pensar diferente. Através disso eu comecei a mudar a minha maneira de pensar e de ser. Através disso, através de uma palavra que me ofendeu, eu tomei uma atitude, fiz algo diferente. Através daquela pessoa que me magoou, eu decidi então que eu vou ser melhor, e eu vou crescer, e quem me viu passando pela prova e não me ajudou, vai se arrepender, e você vai voltar e vai ajudar, amém? Mas é assim. Um dia uma pessoa me ofendeu, um amigo. Você já sofreu uma ofensa de um amigo ou não? Um dia um amigo me ofendeu. Irmãos, eu nunca liguei. Depois eu já tive dinheiro, eu perdi. Aí depois eu ganhei de novo, perdi tudo de novo. Aí eu, com 20 e poucos anos, a gente já tinha um monte de coisa, eu e a Marcinha, junto com o irmão do Fernando, que era meu sócio na época. A gente ganhou muito dinheiro, ganhamos bastante dinheiro. Aí já perdi tudo, já fui morar numa casa de fundo, aí prosperei de novo, ganhei de novo, depois perdi tudo de novo. Então, sabe que você chega num ponto, você fala assim, se eu tenho tá bom, se não tem tá bom também, porque vai dar certo. Né? Você já você chega assim, eu só não quero dever, o resto está tudo certo. Né? Amém? Sai das dívidas, irmão, em nome de Jesus, amém? Né? Se não dever, tá bom, irmão, amém? Já está bem. Aí, um dia eu estava com um carro velho, eu tinha batido a frente do carro, não tinha dado tempo de arrumar, era um carro velho, devia ter bastante tempo de uso mesmo, um Honda Civic bem velho. E aí eu cheguei na igreja com aquele Honda Civic, estava batido assim à frente um pouquinho. Aí o irmão olhou assim, meu amigo falou, meu Deus, coitado do pastor com esse carro velho. Aquilo me ofendeu. Quando a pessoa chama você de coitado, está com dó de você, né? Não chama ninguém de coitado não, né? Porque aquilo me ofendeu, eu falei assim, não, peraí. Vou trocar de carro, não tinha dinheiro, eu falei, vou arrumar um jeito, arrumei um jeito, comecei a pensar,
Aí eu falei, eu vou pegar esse. Aí eu encontrei um amigo, ele falou, não, tem um negócio de leilão, aí você compra aqui, é mais barato e tal. Fui lá, eu falei, mas eu tenho que vender esse carro. Ele falou, não, eu te empresto o dinheiro. Foi lá, comprou um carro lá para mim no leilão. Falei, chegou um carrão bonito, bem mais moderno. Eu falei, tá vendo? Se não fosse a ofensa do amigo, eu não teria trocado de carro. Depois eu ganhei, devo ter ganhado uns 300, 400 mil em leilão, já comprando e vendendo carro. Tudo porque alguém me ofendeu. Tudo porque alguém me chamou de coitado. Coitado? Você vai ver. Ressignifica. Amém? Ressignifica. Para de ficar trazendo essas dores para dentro de você aí, se lamentando. Pega isso que te feriram e faz algo de bom para você. Não fala assim, né? Se a vida te der limões, faz uma limonada. Né? Então é isso, gente, é isso mesmo, não é? Porque é isso que a Bíblia ensina, é dar o verdadeiro sentido. Por último, irmãos, não aceitar. Tem pensamentos que nós não podemos aceitar, amém? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência, o pensamento cauterizado, e eles querem cauterizar o seu. Esses ensinamentos querem cauterizar o seu pensamento, querem cauterizar a sua consciência, querem cauterizar a sua mente, para que você não enxergue mais as coisas espirituais com o peso das coisas espirituais, para que você não enxergue mais as coisas de Deus com clareza, e aí tudo para você, agora, de agora para frente, tanto faz. Então não aceite esse tipo de pensamento na sua vida. Eu preciso passar, ir para frente, eu quero encerrar. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, que nós temos a ceia, e eu ainda quero orar com você essa noite. A sua mente não pode estar contaminada com pensamentos contrários à vontade de Deus. A sua mente não pode estar contaminada com pensamentos que não são pensamentos verdadeiros. Você não pode deixar que a sua mente controle você, que os seus pensamentos controlem você. Você precisa ter soberania sobre os seus pensamentos, você precisa controlar os seus pensamentos, você precisa mandar nos seus pensamentos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, para encerrar, diz assim, Paulo está dizendo, ele está dizendo em 1 Coríntios, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? A mente de Cristo. Verso 17. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Quem não governa a sua mente, quem não governa o seu pensamento, não é espiritual. Quem não entendeu que ele tem a mente de Cristo, e que ele não precisa submeter a mente dele aos padrões humanos, aos enganos humanos, às vaidades e os desejos humanos, ele ainda não entendeu. Ele ainda não tem a mente de Cristo, ainda é criança, e nós precisamos entender que parte da maturidade está ligada a controlar os pensamentos, porque se você controlar os pensamentos, você controla toda a tua vida, todas as suas decisões vão ser controladas pelo Espírito de Deus, porque você tem a mente de Cristo. Amém? Eu quero orar com você. Amém?